Ô Joel, vamos entrar então aqui numa outra pauta, que é o começo do nosso programa, que é essa questão da CPI e a questão também das investigações envolvendo a Prevent Senior, né? Na semana passada, essa história ganhou um capítulo muito importante, com depoimento, inclusive, do diretor dessa prestadora de serviços, né, dessa operadora de saúde, e várias informações que surgiram de um dossiê indicando que pacientes foram submetidos ao tal do tratamento com kit Covid sem autorização deles ou da família. Não foi comunicado a ninguém. E além de não ter sido comunicado, foi retirado do prontuário dessas pessoas, né, desses pacientes, o que torna a situação ainda mais difícil, ainda mais cruel, né, com essas famílias. A gente hoje ouviu aqui na Rádio Bandeirantes o vice-presidente dessa CPI, né, o Randolfo Rodrigues, que conversou com o Agostinho Teixeira aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre essa comissão que foi montada pelo Ministério Público de São Paulo, que a Bruna Barbosa vai comentar daqui a pouquinho para a gente também as investigações em São Paulo, que é onde esse plano de saúde atua, né? E a CPI vai enviar para São Paulo todos os dados que foram levantados nas investigações de até agora. E para essa semana tem um depoimento que é considerado chave, que é de um dos médicos da Prevent, que topou falar. Falou, não, eles estão negando, eu tenho aqui, eu tenho provas, eu tenho informações, e essa pessoa vai depor na CPI da Covid. A gente tem a palavra aqui do Inclusive um dos médicos que recebeu ameaça, né? Isso, teve o escritório invadido, inclusive, exatamente, né? Tentaram levar documentos. Só para a gente ter uma ideia, mais uma vez, de quão grave é esse assunto. E delicado também. Quanta coisa pode não ter aparecido ainda, né? A gente tem a fala aqui do Randolfo Rodrigues falando sobre isso, né? Comentando que a sessão com a representante dos médicos, né, que fizeram essa denúncia prevista para terça-feira, será a mais importante da semana. A nossa pretensão é já encaminhar os autos da investigação que está sendo feita aqui sobre o caso da Prevent Senior para o Ministério Público Estadual de São Paulo. Nós vamos amanhã ouvir a natureza de todas as denúncias, o que elas diziam. Para mim, é um depoimento mais importante da semana, porque nós saberemos todas as denúncias sobre a Prevent Senior em detalhes. Esse médico vai falar na terça. Na quarta, quem fala é o empresário Luciano Hang, que é um dos entusiastas, né, desses tratamentos, que não tem nenhuma comprovação científica. Inclusive, há informações de que a mãe dele morreu, né, vítima da Covid, infelizmente, mas teria sido submetida a esse tratamento, algo que não consta no prontuário dela. E também a questão das notícias falsas que foram divulgadas, o que agravou a pandemia, a gente sabe muito bem disso. A gente vai ouvir aqui também a fala do Randolfo Rodrigues falando sobre isso. Nós identificamos que se estruturou uma rede de notícias falsas no âmbito da pandemia. Eram notícias falsas que diziam, por exemplo, o seguinte: tome cloroquina que você não se interna por Covid. Pelo que nós temos, inclusive a partir do compartilhamento de informações do inquérito de fake news estruturado no âmbito do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, o senhor Luciano Hang foi um dos financiadores disso. A segunda natureza da investigação sobre o senhor Luciano Hang é que ele atuou em um esquema de lobby para aprovar uma legislação no Congresso Nacional que favoreceria os negócios da Precisa Medicamentos, um convênio que a Precisa Medicamentos fez com a Associação Nacional de Vacinas Privadas. Bom, e aí, Joel, a Prevent acabou envolvida em pelo menos 3 investigações, né? Essa da CPI da Covid e em São Paulo, uma investigação está já caminhando, feita pelo Ministério Público, e a Bruna Barbosa, na sexta-feira, esteve aqui com a gente para falar que o governador João Dória queria instaurar também uma investigação na Alesp. Como é que está o andamento disso? A Bruna vai trazer aqui os detalhes para a gente, se a gente tem alguma previsão de que essa investigação de fato comece, como é que vai funcionar tudo isso, Bruna? E tem um outro ponto que o senador tocou aí, o Randolfo Rodrigues, que é aquela mudança do CID, né? O código da doença. Toda doença tem um código, né? E a Covid-19 tem um código também, de que teriam trocado esse código nos atestados de óbito, né, para você tentar ali macular, tentar enganar as pessoas que iriam analisar o resultado de um possível estudo. Entre aspas, um possível estudo, teste. Né? Exatamente, por isso que eu estou falando possível. Porque se tudo isso se concretizar, pessoas foram feitas de cobaias, literalmente. Foram tratadas como cobaias humanas, né? E por isso que essas investigações sérias precisam prosperar, né? A Bruna, como você disse, deu a notícia aqui pra gente. Foi na sexta-feira mesmo? Ou na quinta? Foi na de uma possível CPI por parte da Alesp,
Então, olha aqui, nós teremos a CPI da Covid-19 lá em Brasília, a CPI da Alesp, se ela prosperar aqui em São Paulo, e a investigação do Ministério Público. E muito provavelmente polícia também, logo mais, se for necessário, né? Agora, se não me engano, a Alesp ela é composta por 94 deputados aqui em São Paulo. E boa parte já é favorável à abertura dessa CPI, não, Bruninha? Boa tarde. Oi, Bruna. Boa tarde, gente. Precisamos de pelo menos 32 deputados aqui de São Paulo assinando esse protocolo, requerimento de abertura para a CPI. Até o momento já temos 34 deputados dizendo que topam, que vão assinar. Daí a ter já uma assinatura prontamente feita ali, protocolada no sistema, tem um tempinho. Sabe quando você convida alguém para uma festa, para algum evento, você fala assim, eu vou. Então já tem 34 pessoas falando, eu vou, conta comigo. Aí você fala que vai cobrar... mas você fala, eu preciso então que você pague aqui o valor do churrasco. Não, minha tia faz uma cirurgia. Aí a pessoa some, né? Então, assim, é mais ou menos nesse pé. O que a gente tem aí, o churrasco da CPI, 6 deputados já assinaram. Já de fato disseram, olha, sim, eu estou de acordo com a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Prevent Senior e vou participar. Tá aqui a minha assinatura. Faltam aí alguns, mas todo esse apoio, que é o mais importante, a gente brinca aqui com essa questão de churrasco, de convidado, mas o importante é isso, é esse trabalho de formiguinha que é feito nos bastidores e os deputados, Joel e Ana... Bruna, só uma interrupção rápida, me desculpe, não tem por que uma CPI dessa não ser instaurada. Então... Não é? Para pensar. É algo muito sério que se aconteceu aqui no nosso estado e precisa ser muito bem investigado. Não é? O deputado Paulo Fiorillo, eu conversei com ele, Joel, ele é o autor desse pedido, né? É a pessoa que vai protocolar o pedido de CPI. E eles chegaram a uma conclusão que o Paulo seria a pessoa para fazer esse pedido, mas vários outros deputados, já quando os casos da Prevent, quando essa investigação veio à tona, a denúncia, já estavam ali mobilizados para que esse processo acontecesse aqui em São Paulo, porque a gente está falando de uma operadora de saúde que prioritariamente atua aqui em São Paulo. Então, por isso, os deputados já estavam mobilizados para fazer essa CPI. Então, vai passar. Conversei também com o Carlão Pinhatari, presidente da Alesp, por telefone. Ele me disse que é de interesse, que não tem absolutamente nada contra a instauração de uma CPI na Alesp, mas o processo é um pouco mais burocrático. Não é tão rápido assim. Então, o que a gente tem no momento são 34 intenções de assinaturas, 6 já protocoladas. Precisa bater 32 para que esse requerimento seja feito na Alesp. Assim que isso chegar à Assembleia Legislativa, a Secretaria-Geral tem uma comissão que faz a análise desse pedido. Depois que tudo for aprovado, aí os depoentes são indicados, os nomes, quem é que deve ser ouvido, mais ou menos nos mesmos moldes da CPI da pandemia que acontece em Brasília. Eu conversei com o deputado Paulo Fiorillo, ele que é do PT, ele acredita que todas essas assinaturas, que ele deve conseguir isso até hoje, então a ideia é protocolar já a partir de amanhã. Ele conta quem deve ser ouvido nessa CPI aqui da Alesp. A CPI do Senado está terminando e tem muita coisa para ser esclarecida com relação ao uso do kit Covid, da mudança de doença ou até de morte, no caso daqueles que tiveram a sua doença trocada ou nem a informação foi possível. Nós vamos poder ouvir a Secretaria Estadual, podemos ouvir a Secretaria Municipal de Saúde, os médicos que denunciaram, o sindicato dos médicos, todos aqueles que têm uma contribuição importante para esclarecer de vez essa situação. Então é isso, essas pessoas devem ser reconvocadas, algumas que já falaram, né, estão falando na CPI da pandemia em Brasília, muito provavelmente também serão ouvidas aqui em São Paulo, além dessas autoridades de saúde estaduais. Então, Secretaria Estadual da Educação, talvez o próprio secretário Jean Gorenstein, que vai falar também na CPI da Covid em Brasília. Então, aqui é um pouquinho além. Então, como a gente ouviu o deputado falar, eles vão usar também alguns desses documentos que a CPI está fornecendo para o Ministério Público. A CPI da Alesp também quer usar alguma parte desse material
para poder seguir com a investigação e tentar dar um passo à frente. Em paralelo com essa CPI, a Secretaria de Saúde de São Paulo também está fazendo uma investigação um pouco maior em todos os dados que a Prevent fornece para a Secretaria de Saúde. E aí, quando a gente começa a olhar a lista de todos esses deputados que demonstram a intenção de fazer essa assinatura, tem de todos os partidos. Então, tem o PT, que tem uma base muito forte, especialmente por causa do Paulo, que é o autor desse requerimento, mas tem PSDB, Republicanos, PL, MDB, o Novo vem muito forte também. Então, tem vários deputados, você vê que há ali uma união em relação e um consenso em relação à formação dessa CPI. Tem resistência? Uma pequena resistência. A deputada, por exemplo, Janaína Pascoal, que não abertamente é uma defensora do presidente Jair Bolsonaro, mas tem se posicionado não só agora, mas diversas vezes em pontos específicos e muito polêmicos do presidente. Ela se posiciona e já fez algumas postagens nas redes sociais dizendo que não tem muito sentido ter uma CPI para investigar um plano de saúde que sempre, em diversas ocasiões, ajudou e ajuda muitos idosos no país, que é um plano muito popular, enfim. Então, algumas dessas resistências devem aparecer e esses deputados muito provavelmente também estarão na CPI para fazer, né, a oposição e para fazer a CPI virar, assim como é em Brasília. Agora, uma coisa é fato, assim, muita gente depende desse plano de saúde porque tem uma rede de atendimento bastante considerável com um preço menos salgado, porque não mais tem plano viável, de saúde né? barato, mas mais viável para muitas pessoas, claro, da terceira idade, que é o foco de trabalho desse plano de saúde. Então, olhar para essas pessoas é fundamental, Bruna. A gente tem experiência aqui no Brasil suficiente para saber como que investigação em cima de empresa muitas vezes detona a empresa. E aí tem funcionário que depende, tem pessoas que estão ali dependendo daquele trabalho e a outra ponta que é o cliente que depende do serviço. Você tocou aí em um só ponto, por isso não vai investigar? Você tocou em um ponto importantíssimo. Sim. Você tem que procurar um meio termo, de verdade mesmo, é até uma forma da gente pensar e começar a tratar esse assunto daqui para frente. Você investigar a empresa, punir se for o caso, mas sem punir a pessoa que está usufruindo do serviço dela. Exatamente. Que precisa, que não tem para onde correr. Já pensou um cidadão sair dessa empresa e ir para outra, migrar para outra empresa? Às vezes ele não dá conta de pagar o outro plano de saúde, né? Interessantíssimo esse ponto aí, muito bom. E colocar tudo em xeque, né, Ana? Todo esse tempo, essa experiência que a Prevent Senior teve, atuando diversas vezes. Então, aqui a gente fala de um ponto que merece investigação, está sendo investigado pela CPI, pelo Ministério Público, pela polícia. A CPI, aqui em São Paulo, ela tem o mesmo poder de Brasília. Então, as pessoas podem ser ouvidas, eles podem solicitar quebra de sigilo telefônico, enfim, mensagens. Podem pedir também apoio das polícias para eventuais buscas, apreensões, enfim, a CPI tem esse poder. Então, a ideia é investigar esse caso específico. Investigar e punir as pessoas, né? Exatamente, sem colocar em xeque a operadora de saúde, Exatamente. que é uma das maiores do país. Boa. Então, isso precisa e será feito. Então, resumidamente, essa semana a Lesp deve bater esse martelo, todas as assinaturas devem ser colhidas e aí esse processo de análise inicial da CPI começa e mais ou menos aí meados de outubro os trabalhos os testemunhos começam a rolar, os depoimentos, tudo na Lesp, nos mesmos moldes de Brasília, aquelas reuniões que a gente conhece, transmissão virtual, enfim. Aí a gente vai acompanhar também tudo e trazer os detalhes para o nosso ouvinte. Valeu, Bruninha, muito obrigado, tá? Boa Valeu. semana para você. Boa semana para nós com boas notícias. Vamos pro intervalo? Vamos! 13h28, Bora Brasil, sempre aqui na Rádio Bandeirantes. A gente já volta.